mas pastor é ovelha, tá? Então, como eu estou de fora, isso facilita, porque aí é o grande problema, porque infelizmente nós somos seres humanos. Então, o que é que acontece muitas vezes? Tem muitos, infelizmente, no nosso meio mesmo, no meio pastoral, no meio, vamos chamar assim, ministerial, líderes que estão querendo derrubar outros líderes. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui porque isso é uma realidade. Isso, eu acho que tem ovelha tentando derrubar líderes também. Ovelhas tentando derrubar líderes. Ou bodes, tá, dependendo então, da... Aí que ou bodes, né? Não é bem ovelha, né? É bodes, tentando derrubar outras ovelhas e o próprio pastor e tal. Então, o que acontece? Acaba que o pastor ele não confia muito em dividir essa carga com as pessoas que estão ao redor dele. Sim. Aí essa necessidade, muitas vezes, de que ele precisa de alguém de fora. Aí entra aquilo que eu falei lá no Acho Ceará. que entra uma questão também de isolamento, né? O cara também não confia em ninguém e ele se isola. Aí tem isso, e não pode ser assim também, tem que, entendeu? Daí ele precisar, como eu falei lá no caso no estado do Ceará, na convenção, daí eu conversei com o pastor João Bezerra e tal, a convenção, o Tempo Central já tem todo o sistema preparado administrativamente, tem a coordenadoria, tem os coordenadores em cada, não sei exatamente como chama o nome, mas acho que é coordenadoria mesmo, de cada setor, então que cada setor daquele tenha um pastor espiritual para cuidar dos pastores, para pastorear os pastores, para cuidar, ouvir. Às vezes o pastor ele só quer desabafar. Aliás, como qualquer ser humano, só quer falar. Quantas vezes eu aconselhei alguém lá mesmo no Ceará, conselho. Você não falou nada, a pessoa só falou. Não falei nada. Ouvi, a pessoa falou, desabafou, chorou e tal, entendeu? Depois eu falei algumas palavras, dei algumas orientações, e eu oro com a pessoa, a oração é muito importante no pastorado, oro com a pessoa se sente fortalecida, oro com ela, abraço ela, e aí depois a pessoa... Pastor Wesley, já vieram pessoas assim para mim dizer assim, olha, eu vim porque fulano pediu para, eu tô com um problema assim, fulano falou para mim lhe procurar, porque você ajudou, aí eu penso assim, o que eu ajudei? Eu ajudei nada, porém eu ouvi. Não é isso que o psicólogo faz? Sim. Mas aí o senhor não acha que quando você monta isso em uma estrutura, você não meio que impõe para aquele cara um pastor para ele? E na realidade eu acho que isso, de repente, acho que tinha que ser uma coisa um pouco mais livre. Por exemplo, o senhor não foi imposto assim, eu vou falar, senhor vai, fulano de tal, procura o Zé Edson, ou tem que ser ele o seu... Não, é uma questão de relacionamento, de confiança, de admiração, inclusive, né? Então, de referência, perdão, essa é a palavra que eu estava procurando. De referência. Quando meio que a igreja, né, da forma que o senhor está pensando, que já é uma ajuda, né? Já é um primeiro passo. Mas como que a igreja pega aqui e pensa assim, agora o Léo vai ser o pastor dessa região aqui. Mas às vezes aquele pastor não tem relacionamento. Não tem relacionamento com o Léo, não confia no Léo, ou não vê no Léo aquela referência, o cara também acaba não se abrindo, né? Eu acho que, na verdade, nós devíamos que ter mais pastores, né? Pastores dos pastores, e que fosse uma coisa muito mais... Isso fosse normal no dia a dia da igreja, e cada um procurasse aquele cara que ele enxergasse como uma referência espiritual para ele, ou uma referência administrativa ou psicológica, alguma coisa assim. Até por causa disso, porque senão você vai... Aquele cara ali, mas aquele cara, eu não tenho confiança naquele cara, ou eu não vejo nele a condição de me ajudar, porque tem muito disso, né? Você acaba impondo um negócio. Isso você tem total razão, nisso aí você tem razão. Seria muito bom, ou é muito bom, só que aí as pessoas vão... Porque aí por causa do próprio sistema, daí mesmo que, por exemplo, uma coordenadoria, alguém que é o líder espiritual, ele mesmo pode designar, entendeu? Irmão e tal, entendeu? Irmão pastor fulano e tal vai te acompanhar.
Pastor fulano tal vai te acompanhar, vai te ajudar. Você entendeu porque sabe que você tem mais afinidade com aquela pessoa. Poderia ser assim, mas nenhuma estrutura administrativa. E aí o grande problema das instituições, e aí vou trazer para minha denominação, né, Assembleia de Deus, que eu amo muito a Assembleia de Deus. Não sou denominacionalista, não é a denominação, é a Igreja de Jesus Cristo, independente do nome denominacional. Porém, se eu estou em uma denominação, eu preciso amar aquela minha denominação. Eu amo a minha denominação, porém a estrutura da denominação cresceu tanto, se formalizou tanto, se institucionalizou tanto, que essa outra parte livre, espiritual, de tal, entendeu? Acaba, infelizmente, muitas vezes deixando de lado. E realmente isso seria muito bom. Sim, até voltando na questão da solidão, né? Você falou dos pastores estarem solitários. A gente aqui fala muito para empresários, né? Empreendedores, e fazendo até uma comparação. Sim. A pessoa que está num lugar de autoridade, de liderança, seja de uma igreja, né? Ou seja até do seu negócio, ela, por mais que ela esteja rodeada de pessoas, de funcionários, de consultores ou de membros, são pessoas que são ali, na maioria das vezes, subordinadas a ela mesma, né? Sim, é isso aí. Então, você não está sozinho no sentido literal, mas no sentido de você compartilhar as suas crises, os seus problemas, as suas dores. Como é que... Aí você está em casa com a sua mulher, com o seu filho, você dizer para o seu filho, sei lá, que você tem uma folha salarial para... Você tem um contrato para cumprir, você tem uma licitação, a gente fala sobre licitação, sim. Você tem uma licitação que você precisa entregar. Você não vai conversar isso com a sua mulher, com o seu filho, eles não vão ter muito, muito pelo contrário, eu acho que até você acaba, sei lá, de repente levando esse peso para casa. Então, esse lugar de você compartilhar, de você dividir, de você ter alguém para te orientar, eu acho que é o que falta, né? E além disso, Léo, de levar esse problema para, de repente, para as pessoas que nem têm condições de te ajudar, o máximo que vai fazer é te ouvir, eu acho que a grande preocupação, até do cara que é líder na empresa, é a demonstração de fraqueza. Sim, sim. Entendeu? O cara que é líder, normalmente, inclusive líder religioso ou líder numa área, numa profissão, é o que a gente estava falando, as pessoas sempre colocam ele num patamar superior, parece que o cara aguenta mais coisa, parece que ele é mais forte que todo mundo. Então, a partir do momento que esse cara meio que... Imagina um CEO de uma grande empresa que vai ter que conversar com um cara que é subordinado a ele, para de repente, cara, tô num problema danado aqui, não sei qual o caminho que eu... Pronto, não sei qual o caminho que eu sigo, pronto. Aí o cara já acha que ele abrindo isso para esse subordinado, ele já vai perder aquela função dele de liderança. A mesma coisa do pastor, que, né, vai chegar para uma ovelha e vai tentar dividir. Tem a questão da confiança, lógico, né? De repente você está dividindo com uma pessoa que daqui a pouco vai estar levando isso para outras pessoas. E também o fato de demonstrar essa fraqueza que o cara, às vezes, não quer demonstrar de jeito nenhum. Esse é um problema do ser humano, né? Por exemplo, se colocaram ele em um patamar que ele não está... O patamar da infalibilidade, não somos papas nem nada, isso aí. Entendeu? Tá? Porque tem a questão da infalibilidade papal, só que a infalibilidade papal é dividida com o corpo de cardeais, de 120 cardeais mais ou menos. O Papa, as decisões do Papa não é isolada dele. A gente precisa entender isso. A gente acha que o Papa tomou decisão e ponto. Não, ele ouve os cardeais. Mas sobre isso, e aí existe um problema, é uma questão às vezes até de ego. Sim. De ego, de achar que não, eu posso, eu vou vencer, eu vou superar isso, eu não preciso de ajuda, e precisa de ajuda sim, precisa de cuidado sim, precisa de pastoreio. Então eu vou usar um exemplo prático que todos nós conhecemos. Aqui tem 2 flamenguistas e tem um vascaíno. Mas ele começou certo, ele era flamenguista, né? Não, mas aí os pais querendo, né, uma coisa melhor pro filho, eu mudei você que entendeu? Não, porque ele ia muito na casa de meu cunhado Leônidas. E Leônidas era vascaíno doente. Ele é o culpado, então, cara? O Leônidas e o César, né? Muito amigo dele, o Leônidas e o César. César, se você ouvir aí esse... Deu áudio, mas tudo bem. Então vamos usar o mundo do futebol.
que acontece com o mundo do futebol? Aliás, hoje é muito comum você ver. Os técnicos têm, no mínimo, um auxiliar técnico, mas normalmente é 2. E a comissão técnica fica ali. Aí tá acontecendo a partida. Aí eu vejo muito isso, né? Que eu vejo de futebol, eu gosto de futebol. Principalmente, é lógico, que o Flamengo estiver jogando a seleção. Porém, eu vejo, às vezes, outra partida... Você falou Flamengo e seleção como se fossem duas coisas distintas? Não, é duas coisas distintas. Flamengo é Flamengo, entendeu? Até porque Flamengo tem jogadores de várias seleções do mundo. Entendi. Entendeu? Tá bom, mas eu vejo, muitas vezes está acontecendo alguma coisa no futebol e está o técnico ali conversando com a sua comissão, com um ou dois auxiliares ali. Tá bem comum agora. Tá muito é comum, muito comum, ouvindo. E aí eles tapam até a boca para falar, para as câmeras não ver, para de repente o outro não saber o que eles estão falando, estão debatendo ali o que fazer. Então o pastor precisa disso. Precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda. Aí, se ele não tem no corpo ministerial dele alguém de confiança que ele possa ouvir, tá bom? Que ele possa conversar, debater, entendeu? O assunto, né? Entendeu? Desabafar. Às vezes é só desabafar. Às vezes é só desabafar. Se ele não tem, então que tem alguém de confiança dele de fora para ajudá-lo, para cuidar dele, para pastoreá-lo nesse momento, então, de dificuldade, tá? Então, pastor, aí, tudo isso que a gente conversou aqui define-se numa coisa: pastor precisa ser pastoreado. Senão, o problema emocional arrebenta. Na maioria das vezes, pastores, a partir de um certo momento da vida, alguns mais tarde, outros mais cedo, têm problemas de pressão alta. Hoje é muito comum, tá? Problemas de diabetes, inclusive, infelizmente eu tenho, né? Isso não foi muita questão do pastorado, foi outra questão, tá? Então, mas tem muito isso. E isso é muito em voga, principalmente pressão alta, por causa dos problemas absorvidos, né? Entendeu? Problemas emocionais, sofrer o sofrimento dos outros. Que se o pastor, então, porque o pastorado envolve amor. O amor gera o quê? Misericórdia e compaixão. Se você cuida das pessoas mecanicamente sem amor, aliás, eu volto a dizer algo que eu já falei, entendeu? Nos vídeos aí que eu gravei também para o canal Conexão, Missão Ajudar, que cristianismo é baseado em amor. Cristianismo sem amor é religião pura, seca e legalista. Vou repetir. Cristianismo é baseado em amor. Cristianismo sem amor é religião pura, seca e legalista. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o maior mandamento, né? Ele diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento. Amor vertical entre nós e Deus. E ao teu próximo como? A ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Jesus já no final, na semana do seu ministério, ele diz lá no Evangelho segundo escreveu João, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, a base do cristianismo é amor. Então, a base do pastorado é amor. Então, se o pastor, então, cuida das ovelhas e ele cuida com amor, daí, então, vem a questão dessa empatia, de se colocar no lugar do outro. Ele, de alguma forma, mesmo ele tentando deixar o problema do outro para lá, ele não vai conseguir 100%. Ele sempre vai absorver, eu digo, porque eu hoje não pastoreio assim diretamente uma igreja grande, mas eu cuido muito de pessoas. Então, e eu sei o que eu já sofri por causa do sofrimento dos outros. Acaba que mesmo que a gente saiba, não, o sofrimento é dela, não é meu. Porém, você se coloca no lugar do outro. Essa questão do amor, desculpe até interromper, é muito interessante. Eu assisti uma ilustração, até para dar o crédito, né, do Rodrigo Silva, arqueólogo, doutor Rodrigo Silva. O servo do Senhor, Rodrigo Silva. Ele estava falando sobre como é que era a rotina do pastor.
né, no Oriente Médio, né? Aí ele fala, o pastor ele tinha uma rotina de acordar cedo, conduzir o rebanho até um lugar que tem pastagem, um lugar que tem água, acompanhar a alimentação, livrar dos predadores, né, dos animais maiores que viriam ali para poder pegar a ovelha, né? E ele dá uma ilustração interessante, ele fala que uma vez ele estava vendo o trabalho de um pastor e ele viu uma ovelha fujona, né? Uma ovelha que estava sempre fugindo e ela estava mancando. Aí ele... Não, na verdade não estava mancando. Ele viu quando o pastor pegou o cajado e meio que quebrou a pata da ovelha. E ele achou aquilo um absurdo, né? Como é que pode o pastor fazer isso? Ele falou, não, porque aquela ovelha ali é uma ovelha fujona. E se ela fugir, se ela se separar do rebanho, ela vai morrer. Então eu prefiro que ela fique assim, perto de mim, com eu cuidando dela, do que ela sair de perto e morrer. Então ele estava falando justamente aquilo que parecia uma disciplina, algo ruim, ele estava fazendo por amor à ovelha. Aí ele perguntou, tá, mas aí você falou que... Isso o Rodrigo conversando com o pastor de ovelhas. Mas você falou que às vezes o pasto está longe, a água está longe. Como é que você faz com essa ovelha que está mancando? Essa eu carrego no colo. Entendeu? Então, acho que tem essa coisa, né, do amor, exatamente. Ainda que esse amor faça com que você tenha... Muitas vezes você corrige a pessoa de uma maneira mais forte, de uma maneira mais dura e tal, faz por amor. Porém, o que acontece? Aí, voltando à questão, então você pastoreia, cuida com amor das pessoas, Meu cuida Deus, com amor. Aí você absorve isso. E agora, quem é que vai cuidar de você? Você vai só absorver, daqui a pouco estoura tudo. Estoura no teu emocional, né, entendeu? Estoura no teu espiritual também, mas principalmente o teu emocional vai ficar abalado. Isso vai te trazer problemas de saúde física. Muitas vezes tem as questões das doenças psicossomáticas. Eu lembro de um pastor aqui, eu posso até falar o nome dele, né? Porque ele já faleceu há, décadas, né? Eu acho que já tem uns 30 anos ou mais que ele faleceu. Ele adoeceu por causa dos problemas da igreja, por causa de problemas ministeriais que ele teve. Ele adoeceu e morreu. E ele ficou com doenças psicossomáticas, doença da mente. Essa somatização, tá? E ele morreu, né? Foi o pastor Armando, né? Da Assembleia de Deus do Alcântara. Era o pastor na Assembleia. Eu lembro demais do pastor Armando e tal. Isso lembra que eu sou antigo também, né? Então, já tem mais de 30 anos que o pastor Armando faleceu, se eu não me engano. Tá bom? Hoje tem até um pastor da Boas Novas, lá do Alcântara, pastor Gerson, se eu não me engano, que é filho dele, tá? Então veja, pastor... Tudo que a gente falou aqui, pastor precisa, você pastor que de repente chegou a esse vídeo, tá bom? Você precisa ser pastoreado. Você também, de repente, empresário que tem a sua empresa aí, né? Já que nós estamos aqui no canal Valores e Negócios, você também precisa ouvir pessoas, precisa de pessoas de confiança para você compartilhar com essas pessoas os problemas, as dificuldades que a empresa está tendo, para você, então, digamos assim, ter uma clareza maior, de repente, uma palavra, às vezes uma simples palavra, né? Alguém já me disse muitas vezes, pastor, aquela palavra que o senhor me falou há tantos, eu ouvi esse dia, nem lembro quem foi, aquela palavra que o senhor falou daquela, uma coisa simples. Sim. Abriu a mente da pessoa e tal, entendeu? Ela entendeu. Então, pastor, não carregue o fardo sozinho. Empresário, você é empresário também, não carrega o fardo sozinho. Traga para sua equipe, né, aí falando dos empresários, pessoas de confiança que você possa dividir e a pessoa possa lhe ajudar, tá bom? Ninguém na vida vive sozinho, constrói nada sozinho, vai à frente sozinho. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Por isso que o ser humano é um ser, além de ser um ser espiritual, né? Ele tem uma alma e um espírito, é a constituição espiritual do ser humano, de ser um ser biológico, né? Ele é um ser, então, que ele tem um corpo, né?
aliás, porque o corpo é a casa de morada dessa constituição espiritual, alma e espírito do ser humano. O ser humano também, além disso, ele é um ser racional, porque ele raciocina, ele decide, ele pensa, né? Decide, vai, não vem. Agora, o ser humano é um ser social também, ou vamos dizer assim, sociológico. Por isso que Deus diz lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. Onde é que começa a sociedade? É no lar, com a esposa. Não é bom que o homem... Porque o ser humano é um ser sociológico, ele precisa viver em sociedade. Você aí que está nos vendo, certamente você já viu um grande filme, né? Para mim, desse século, né? Que nós estamos vivendo, é o grande filme. Teve outros grandes filmes, mas esse para mim é o grande filme, Náufrago, com Tom Hanks, inclusive ganhou o Oscar, né? Aqui, Náufrago é algo fantástico. Ele vai parar naquela ilha, vive, entendeu? Isolado naquela ilha por tempos, e aí ele consegue aquela bola, né? Que se perdeu nos destroços do avião que caiu, e aí transforma aquela bola no Sr. Wilson, e quando ele consegue sair da ilha, quando ele chega lá, entendeu? Que acaba o Sr. Wilson se desgarrando da balsa lá, ele chora copiosamente, porque ele absorveu que aquela bola de futebol realmente era o Sr. Wilson, porque o ser humano precisa dessa coisa, ele precisa viver em sociedade. Então o ser humano que vive sozinho, isolado, sem ser cuidado, ser ajudado, a carga é muito pesada para ele. Sim. A carga é muito pesada. Então a questão da cobertura espiritual é se esse conceito de cobertura espiritual que é passado hoje, se não seria uma desculpa ou um desejo aí enrustido, na verdade, de dominar pessoas, né? Utilizar do medo. Olha, se você não seguir aqui a direção, se você não estiver aqui debaixo do guarda-chuva, tem até essa expressão guarda-chuva, né? Se você não estiver aqui, sua vida não vai ser abençoada, você não vai prosperar, tua mulher vai te largar, o teu filho vai se... E aí começam a utilizar esses mecanismos, né? Medo, culpa e ganância.